Namastê, uma boa noite a todos e a todas presentes. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Mais um encontro do curso IES, Yoga, Educação e Espiritualidade. Agradecendo aqui nesse momento, em nome de toda a organização, os mestres e mestras do universo. Agradecendo a linha do Yoga Integral, o mestre Shri Aurobindo, também a mãe. Agradecendo também ao maestro Marcelo de Aquino Vicente, também a Prema, da Coessencial, pela co-organização do curso. Também agradecendo todos e todas vocês presentes por disponibilizarem do tempo para estarem aqui em mais um encontro. Então, trazendo aqui alguns recadinhos práticos para o início da nossa aula. Lembretes, né, que então hoje teremos mais um encontro. As dúvidas, reflexões podem ser anotadas durante a aula e serão esclarecidas ao final da aula, no momento de perguntas e respostas. E também pedindo para que todos e todas deixem o seu microfone fechado durante a aula para facilitar a comunicação do maestro. No mais é isso, uma boa aula a todos e todas. Namastê! Boa tarde a todos. Vamos iniciar essa nova aula do curso IES, Yoga, Educação e Espiritualidade. Esse curso de iniciação ao Yoga, a visão integral do Yoga. Primeiramente, como a gente gosta sempre de agradecer aos mestres, especialmente aos mestres do Yoga Integral, o Shri Aurobindo e a mãe, e o nosso mestre do Shri Aurobindo Ashram, Delhi, quem preparou esse curso, o doutor Ramesh Bijlani, e agradecer também a confiança dele e essa colaboração que a gente vem tendo todos esses anos e por nos permitir facilitar esse curso para vocês no Brasil, ou em português. Agradecer também o pessoal da escola, Nada Brahman, a Raquel, a Luciana, agradecer Prema, da Coessencial, agradecer Lucas, todo o apoio, e principalmente pelo amor e a dedicação que eles colocam sem esperar nada em troca, que é o verdadeiro espírito da atitude yógica na vida. A aula de hoje, o tema da aula de hoje tem a ver com quem eu sou. É um tema muito interessante, muito esclarecedor, mas muito amplo também. Então, vamos fazer ênfase nos aspectos principais que o Dr. Ramesh considerou necessários, né, nesse curso. Lembrando sempre que é um curso de iniciação, né? Então, todo o resto, mesmo sendo bastante profundo, todo o resto a gente poderá falar mais num outro momento, com mais tempo para cada tema. Hoje temos, antes de eu esquecer, vamos fazer uma pequena mudança, né, na modalidade da exposição. Por quê? Vocês viram até agora, quem está participando ao vivo, né? Então, estamos vendo agora, mas também quem está online percebeu que as aulas são bastante profundas, né? Tem um conteúdo muito amplo, expressado, apresentado de uma forma sintética, tá bom? A gente não está pegando coisa da internet e falando assim por cima, né? Estamos tentando aprofundar o máximo possível nos temas e cada aula tem seu tema, certo? Bom, mas mesmo assim, como a aula é profunda, né? Tenta olhar para o tema da aula de uma forma completa. Bom, as aulas acabam sendo longas, né? Então, às vezes fica difícil e tem muita informação, muita reflexão dentro dos temas
E às vezes fica difícil ficar tanto tempo, né, concentrado para receber tudo o que está sendo compartilhado. Então, vamos fazer uma pequena mudança, vamos ver, porque também nós estamos aprendendo, né, junto com vocês, vamos ver se dá certo, que é, não sei, cada 30 ou 30 minutos, mais ou menos, fazer uma pausa breve e que algum de vocês fale alguma coisa. Pode ser uma pergunta, pode ser um comentário, pode ser uma reflexão breve. Tem que ser breve, tá bom? Não pode ficar 15 minutos falando, porque senão a aula vai ser de 3 horas. Tá bom? Então, quando a gente fazer a pausa, eu vou fazer a pausa, vou pedir para algum de vocês levantar a mão e compartilhar alguma coisa. Pode ser pergunta, comentário, ou alguma reflexão, ou alguma coisa que vocês queiram compartilhar, tá bom? Sempre sendo breve, só alguns minutos, e a gente depois continua com o tema, tá bom? Fazemos mais uma pausa e depois vamos para o final. Então, dessa forma, a gente acredita que talvez a gente possa renovar, né? Descansar um pouquinho, renovar a atenção e continuar. Tá bom? Então, vamos começar com a aula de hoje. O tema Quem Eu Sou. Até peguei hoje o relógio, aqui tenho, bem aqui do meu lado para olhar o tempo. Então, vamos lá. Mas vamos diretamente compartilhar as apostilas, né, para seguir o tema. Bom, nossos pranams para a mãe e o Sri Aurobindo, os mestres do Yoga Integral, e pedimos sempre as bênçãos deles para que não só essa aula seja auspiciosa, senão todo esse curso e todo o nosso trabalho. Esse curso é parte do projeto YES, Yoga, Educação e Espiritualidade. Lembrando que Yoga é educação, a educação está incompleta sem a espiritualidade, e a espiritualidade na prática é Yoga. E que esse curso é parte da comemoração, né, do 150 aniversário do nascimento de Sri Aurobindo e também do 75 aniversário da independência da Índia. Então, o tema de hoje é Quem sou eu? Quem sou eu? A grande pergunta da humanidade, da história da humanidade. Um curso preparado pelo Dr. Ramesh Bijlani, do Sri Aurobindo Ashram, Delhi. Quando a gente começa a explorar essa pergunta, obviamente, a gente, hoje em dia, não faz falta nem explicar, mas a gente sabe que o nosso, vamos dizer, o que a gente chama o ser, né? A nossa essência, o nosso verdadeiro eu, por dizer de alguma forma, não é o corpo, né? De fato, só de a gente pensar, não precisamos ter nenhum talento especial, nenhuma habilidade especial, só com a gente ser consciente, a sensação que tem o ser humano atual, de hoje em dia, não é de eu sou um corpo físico, senão eu tenho um corpo físico. Só ser consciente, a gente sente que tem um corpo físico para usar como instrumento, né? A gente pode olhar para esse instrumento, para esse corpo. Até a gente pode olhar e pode não olhar. Bom, então, está muito claro que a gente não é o corpo, ou pelo menos não é só um corpo físico.
O lugar onde a gente se identifica maiormente, né, da onde tira a sua noção de identidade, tem a ver geralmente com alguma área da mente, né? Que a mente, em termos gerais, tem duas grandes funções, né? Uma é a função, o sítio das emoções, né? Os sentimentos, e outra é o sítio do conhecimento, a gente poderia dizer, e é o intelecto, a razão, o intelecto. São duas grandes funções que a gente já apresentou nas aulas anteriores como os instrumentos, da onde a gente, desde onde a gente faz as nossas escolhas na vida. Mas, além da mente, a gente, e muito mais as pessoas que estão num caminho espiritual, que fazem práticas e mais, que muitas vezes podem observar a sua mente ou ter algum tipo de percepção um pouco mais refinada ou mais sutil, também podem perceber que existe mais alguma coisa, ou existe alguma coisa além da mente, alguma coisa misteriosa, né? Porque se a gente observa a mente, né? Eu posso dizer, bom, eu estou pensando nisso, eu estou sentindo aquilo, ou agora a minha mente está vazia. Bom, alguma pessoa pode pensar, né? Pode se perguntar, tudo bem com essa percepção, mas quem é aquele que está olhando para a mente, né? Porque aquele que olha para a mente tem que ser diferente da mente, ou tem que estar por trás da mente, senão não pode olhar para a mente, certo? Então, eu posso olhar vocês porque vocês estão na minha frente, né? Vocês podem me olhar porque eu estou na frente de vocês, e assim acontece no mundo. Então, a mente no caso da percepção dos pensamentos, emoções, imagens, etc., na nossa mente, no nosso interior, está indicando implicitamente, indiretamente, que tem alguém que está observando, que é o chamado o observador, e alguma coisa observada, percebida, que é a mente com seus sentimentos, pensamentos, etc. Então, quer dizer, a mente e os conteúdos da mente viram o objeto que é percebido e tem alguém que percebe. Então, alguma pessoa pode, em algum momento, sem necessidade de ter instrução nenhuma, nem habilidade especial, se perguntar, né? Bom, então, quem é aquele que está percebendo, ou o que é aquilo que está percebendo a mente? Então, vira como um mistério, né? Uma pergunta que é difícil de ser respondida por si mesmo, e fica como um mistério. Agora, vamos... mais uma coisa, mas a noção de que tem mais alguma coisa além, entre aspas, da mente, já é bastante para deixar a pessoa com a curiosidade de ir além da mente. Mas vamos focar agora nos sentimentos e pensamentos, que são as duas, vamos dizer, os dois aspectos principais da mente, e que a gente vai hoje abordar, né, nesse tema de quem sou eu. Os sentimentos realmente são as emoções são a parte, vamos dizer, como dizer, podemos dizer, mais importante, o que domina realmente o âmbito interior. E vamos ver como gradualmente. Mas os sentimentos são uma coisa primitiva, né? Que já, vamos dizer, desde o começo da existência, tem trabalhado no ser humano, e não só no ser humano, senão nas diversas formas de existência, vamos dizer, tem funcionado, por dizer alguma forma, nas diversas formas de existência, não só para conservar a vida, né, para ter a capacidade capacidade de viver, quer dizer, de continuar vivendo,
de manter um corpo e uma mente funcionando, né, vivendo nesse plano, senão para ter o desejo, que é um passo mais, o desejo, esse desejo de continuar vivendo, né? É por isso que, por que estou falando das emoções? Porque o intelecto é um desenvolvimento, vamos dizer, ulterior, né, que vem mais para frente nas formas de existência. Quer dizer, por exemplo, a grande diferença entre os animais e o ser humano é essa capacidade intelectual, né, de pensamento, de ser consciente de si mesmo, de intelecto, etc. Porque os animais também têm sentimentos, né? Então, mas por essa questão de que vamos dizer que qualquer forma de existência para viver e para continuar vivendo não precisa só a capacidade de viver, né? Senão o desejo de continuar vivendo, certo? Então, por essa razão de que para manter a vida nesse plano, né, precisa desse desejo, um desejo muito forte, né, que acontece nas formas de existência, que o Sri Aurobindo usou uma terminologia muito especial para chamar o nível das emoções, e ele chamou de vital. Falam assim em português, Prema? Vital? Correto? Bom, por quê? E muita gente se pergunta, né? Por que é chamado no yoga integral, ou é usado esse termo de vital para as emoções, né? Porque a parte energética está dentro do conceito de corpo, né? No yoga integral, quando eu falo de corpo, está incluído a parte energética. Então, o que resta é as emoções e o intelecto, né? O intelecto é chamado de a parte mental e a parte emocional é chamada de vital. Por que é chamada de vital? Porque é exatamente isso, é vital para a vida, né? É crucial para a vida, entendeu? É essencial para a vida. Então, o Sri Aurobindo chamou de vital a essa dimensão emocional do ser humano. Bom, agora, é importante começar a explorar qual é a relação entre essas duas áreas ou funções da mente, né, do corpo sutil, que são os sentimentos e os pensamentos, né, que acontecem na mente. E para isso, a gente pode dar vários exemplos, né, de como se relacionam, para começar a entender também o funcionamento, que depois a gente vai precisar esse entendimento para ver por que acontece o conflito na mente do ser humano, que traz sofrimento depois, e como acontece também a ausência desse conflito, e o que a gente pode chamar de harmonia. Mas antes de falar dessas interações com um exemplo, o mestre Ramesh, que ele é médico, né, de profissão, ele sempre gosta de falar que, bom, pegando os ensinamentos do Sri Aurobindo, né, que na história do desenvolvimento das espécies, né, da existência, das formas de existências, para sobreviver, né, não foi necessário, que eu falei agora há pouco, não só a capacidade de viver, senão o desejo de continuar vivendo, né? E que vamos dizer, o desejo vamos dizer, não o desejo, mas a comida, por exemplo, e o sexo, né, começou a
se combinar ou a se conectar, não acho a palavra correta em português, mas a ter uma conexão muito forte com as emoções, no sentido de que quando, vamos dizer, o animal tem fome, tem um comportamento, vamos dizer, ruim, por dizer, né? Eles chamam de miserável, né? Ruim. Mas quando conseguiu satisfazer o seu desejo de comida, aí tem um comportamento diferente, entendeu? Então, deixa de ser miserável. Aí, quando o animal não tem uma companheira, vamos dizer, um companheiro, vira miserável, vira ruim. E quando tem outro tipo de comportamento. Então, o que quer mostrar isso aqui? Essa memória, né, das diferentes espécies foi conectando de maneira muito forte esses aspectos da comida, do sexo, com certas emoções. Então, para antecipar o bem-estar, né, ou a sensação boa, por dizer, o bem-estar que pode trazer a satisfação da fome, por exemplo, ou de ter uma companheira, etc. Então, o animal vai em busca da comida, vai em busca da companheira ou do companheiro, entendeu? Então, essa questão a conexão forte entre essas atividades e as emoções vai estar muito presente na evolução das espécies. E vamos dizer, é o funcionamento animal, instintivo, né? Agora, obviamente, o ser humano, como ser humano, deve, vamos dizer, tem a possibilidade de funcionar no nível superior ao nível animal. Mas essa parte é importante de compreender. Agora, vamos ver um pouco a interação entre os sentimentos e os pensamentos, através de certos exemplos. Por exemplo, um exemplo que o mestre apresenta são em diferentes contextos, né? Tem uma pessoa, né, que foi o fundador de alguma forma do ashram do Sri Aurobindo em Delhi, que ele mencionava, né, fazia uma referência que o Gandhi, por exemplo, pedia quando ele estava nessa luta pela liberação da Índia, que ele chamava todas as pessoas jovens para que deixaram tudo o que eles estavam fazendo e se voltaram, né, para a luta na liberação da Índia. Por quê, de alguma forma? Porque aqui já podemos falar, o Gandhi sabia, talvez a gente imagina que sabia, que por trás de todas as grandes atividades humanas, né, grandes e valiosas atividades humanas, estão as emoções. Mas nesse caso, o exemplo vai para qual sentido? Que, por exemplo, as emoções funcionam de uma forma muito, muito clara, vamos dizer, muito específica, que elas nos guiam a fazer o que se sente bem, né? O que a gente o que se sente bem, vamos dizer, o que a gente sente como uma coisa que a gente, como que vai trazer algum tipo de bem-estar ou alguma sensação boa para a gente. Então, as emoções nos guiam a fazer o que se sente bem e nos guiam a não fazer o que não se sente bem. Essa é a guia das emoções, básica, funcionando no seu sentido básico. Então, mas como as emoções são muito fortes no ser humano, o que elas fazem, e tem uma influência muito grande, funciona dessa forma, principalmente, em termos gerais, muito básicos. Então, e mesmo nós, ou qualquer pessoa comum,
Se a gente não é consciente, a gente na vida vai funcionando dessa forma, guiado pelas emoções, vai procurar o que gosta e vai rejeitar o que não gosta. Situações, pessoas, lugares, atividades, etc. E o pensamento, né, a função do intelecto, o que faz é, como a gente já viu, analisar de tipo de cálculo, né? Tipo, posso ganhar isso, posso perder isso. Uma análise de risco é muito arriscado. Eu vou, não sei, posso ter, pode acontecer alguma coisa para mim. Então, mas vai, quer dizer, o nível intelectual vai usado, assim, controlado pelas emoções. As emoções vão, como é que é a palavra em português? Usar, não conheço outra, mas vou procurar outra. Vão se aproveitar do intelecto, que é mais lento no seu funcionamento, e então o poder das emoções vão usar o intelecto para inventar razões para validar o que as emoções querem. Então, quer dizer, a pessoa, o nível emocional, quer fazer o que quer ir na busca do que se sente bem, então vai fazer que o intelecto invente razões que sejam racionalmente corretas, e que possam mostrar ou justificar o que o nível emocional quer. Entendeu? Esse é o funcionamento. Então, essa é uma das formas de interação que tem os sentimentos e o pensamento. Vamos aos exemplos. No exemplo do Gandhi, por exemplo, esses jovens que o Gandhi chamava para a luta da liberação, eles poderiam dizer, bom, imagina, né? Se a gente não ir e lutar por essa causa, então a Índia nunca vai se liberar, e então isso se sente bem, né? A gente vamos lá lutar, fazer essa né, lutar por essa causa, mas aí depois essas mesmas pessoas podem pensar, bom, mas se eu ir nessa luta, eu tenho um grande risco, eu pode me colocar na cadeia, em pressão, não sei, pode acontecer alguma coisa ruim para mim, pode eu receber algum castigo, etc, etc. Né? Que é o intelecto, né? Que começa a analisar a situação, ganhos, perdas, riscos, etc, etc. Então, não vamos falar qual é a decisão correta ainda, mas estamos tentando mostrar como é o funcionamento e que isso acontece para nós, com nós o tempo todo, né? Então, esse é o funcionamento da parte emocional e da parte intelectual. Sentimentos vão procurar o que se sente bem e se afastar do que não se sente bem. E o pensamento, o intelecto vai analisar em termos de em termos do risco, e como posso me beneficiar, como posso me proteger de alguma coisa, etc, etc. E normalmente, quando a gente não é muito consciente, as emoções acabam usando o intelecto para inventar razões que possam justificar o que as emoções querem. Então, outro exemplo, por exemplo, que o mestre dá é o exemplo, por exemplo, de vamos dizer, um empresário, né? Então, imagina que vem o contador, chamam contador, aquele que leva toda a questão dos impostos. Contador, Lucas? Bom, o contador vem e fala, se você fizer
isso e também isso, aí você pode evitar, né, evadir, pagar tantos impostos que vão, né, que vão para o governo, e aí a pessoa pode pensar, bom, e todo mundo faz, né, o contador fala, todo mundo faz, bom, aí a pessoa pode pensar, oh, bom, eu posso não pagar tanto dinheiro para o governo que ainda usa o dinheiro de uma forma que eu não concordo, e esse dinheiro que vai ficar comigo, não vai para o governo, aí depois eu posso posso dar não para as pessoas que outras pessoas que precisam mais, como uma caridade, né? Então, o que está acontecendo ali? Esse é outro exemplo, né? A parte emocional do empresário gosta da ideia de não pagar tanto dinheiro para o governo, e o intelecto da pessoa, do empresário, começa a inventar razões para justificar aquela escolha, que é, o governo usa o dinheiro de forma incorreta, não sei, vamos dizer, o governo é corrupto, esse dinheiro eu posso usar de outra forma, dar para as pessoas que precisam mais, fazer ações de caridade, entendeu? Então, esse é outro exemplo de como as emoções vão dominando a pessoa, fazem o intelecto inventar razões para justificar a escolha das emoções e, obviamente, acabam levando a pessoa a agir com o seu corpo, né, nessa direção. Então, essa foi outra forma da interação. E último exemplo que a gente pode dar tem a ver com, por exemplo, a gente está numa festa, né? E em relação à comida, né? Aí, obviamente, a gente vê um monte de comida, bebida que acha que é boa, que a gente gosta. Aí, né? Vem a parte emocional, né? Sente atração por isso, então vai em busca de comer muito, de beber muito, né? Por quê? Porque se sente bem. Então, começam a exigir o intelecto inventar razões para justificar isso. Então, começa, né? Bom, eu vou aproveitar porque eu, não sei, trabalhei toda a semana, então esse momento para eu desfrutar, então eu não como nunca isso, depois eu começo o jejum segunda-feira, depois faço mais exercício, então, todas desculpas, né, no caso, para fazer o que as emoções querem. Então, a gente poderia dar muitos exemplos, mas sempre acontece da mesma forma, a menos que a gente faça outra, né? Mas quando a gente atua maiormente de forma inconsciente, são as emoções que usam o intelecto para seu benefício e a gente acaba sendo guiado por esse nível que funciona, de fato, de uma forma muito primitiva, que é ir na busca do que gosta e rejeitar o que não gosta. Mas isso traz muito conflito em termos gerais. Por quê? Porque a pessoa se sente bem só quando tem o que gosta. Mas como na vida a gente, a maior parte do tempo, não tem o que gosta, então os momentos de bem-estar são muito poucos. E a pessoa fica vamos dizer, sempre com saudades de ter aquele bem-estar que quer, mas não tem, fica rejeitando o que não gosta, isso gera conflito interno, sofrimento, né? E ainda gera muito, vamos dizer, como dizer, um apego muito grande ao desejo, né? Porque como a pessoa só se sente bem quando consegue satisfazer um desejo do que gosta, então, como só pode ter aquilo que gosta por breves momentos na vida, então, quando tem, não vai querer soltar, vai querer que fique para sempre.
Então, vira um apego muito grande. Quando não tem, sofre, fica sempre pensando quando vou ter de novo, fica forçando as situações para ter de novo, não consegue ter harmonia na sua vida. Então, só tem conflito na mente a maior parte do tempo. Então, é por isso que o Sri Aurobindo tem uma frase que fala que, vamos dizer, a maioria das vezes, né, nesse funcionamento, o líder acaba, na realidade, sendo o seguidor, né? Ou, sim, o seguidor, quer dizer, que a gente crê que a gente sabe aquela frase, eu sou livre porque eu faço o que eu quero. Mas, na realidade, não está fazendo o que você quer. Está fazendo o que as emoções querem. Entendeu? Então, você está crendo que, está achando que é o líder que está comandando a questão, mas na realidade você está sendo o seguidor, quer dizer, o escravo daquela dimensão da mente. Quem está no comando, quem está decidindo, quem está dizendo isso ou aquilo, e você segue, mas não é consciente, são as emoções. Tá bom? Mas as emoções não são ruins nem boas. Vamos dizer, são boas, mas sempre que forem educadas, purificadas, iluminadas e transformadas. Para quê? Para funcionar num sentido que seja favorável para a harmonia no ser humano e nas outras pessoas. Bom, vamos fazer agora uma breve pausa, tá? Agora, quero escutar algum de vocês de forma breve. Quem quer falar alguma coisa? Aline, vamos lá, Aline. Oi, eu tinha a pergunta que era da aula passada, mas que encaixa bem nessa aula também. Que eu lembro que tinha a parte que falava sobre rejeição, né? E aí tinha uma parte que falava rejeição de emoções negativas também. E aí eu fiquei com uma dúvida, porque às vezes as emoções negativas, elas podem ser mobilizadoras também, né? Que nem o senhor Aurobindo, ele fez um movimento contra algo que, assim, não deixava ele feliz, né? Que era a busca pela libertação da Índia. E aí, assim, eu queria entender um pouco melhor sobre essa coisa da rejeição das emoções negativas. Mas em qual sentido? Porque é muito amplo o tema. Então, nesse sentido de que, assim, até que ponto que a gente deve rejeitar esse tipo de emoção, por exemplo, de sentir raiva, sendo que a raiva, ela pode ser útil em alguns momentos, assim, sabe? Para quê, Como por no exemplo? sentido de mobilizar as pessoas contra algo que elas não querem que aconteça. Não, é um bom ponto que você está falando. Em termos, quer dizer, todos esses 6 inimigos que são apresentados, né, na aula, que são as seis emoções negativas, só podem acontecer, vamos dizer, se o ego estiver presente, né? Se a gente estiver guiado pelo ego. Então, tudo vamos dizer, no caminho espiritual tem diversas formas de ser abordado. Por exemplo, em diversos níveis. Para uma pessoa, vamos dizer, se você... Vamos imaginar um caso extremo. Uma pessoa está sendo maltratada por seu companheiro ou sua companheira, né? E em casa e está recebendo violência e tal, mas não tem a força para dizer não, não sei, para ir embora, para deixar essa pessoa na sua vida e fica ali com medo, né, do que acontecer. Então, talvez uma reação do ego seja boa nesse momento, entendeu? Porque dá pelo menos o impulso para dizer não. Eu vou embora, eu saio daqui, eu não quero mais isso, entendeu? Ou até, não sei, até exercer algum tipo de violência contra outra pessoa, mais para cortar o assunto. Então,
Mas isso vamos dizer, é um nível muito, muito básico de funcionamento num momento muito específico, entendeu? Agora, uma vez que a pessoa conseguiu se liberar daquela situação que talvez não tinha outra forma melhor de ser resolvida nesse momento, então, não sei, a raiva foi boa nesse momento, mas não é o que o Sri Aurobindo está falando aqui, entendeu? Quer dizer, se a pessoa, vamos dizer, uma pessoa que está vivendo uma situação daquela, podemos dizer que ainda está se preparando para entrar no yoga, né? Porque não tem ainda as mínimas condições, né? Então, nessa questão é bom, né? Vamos dizer, é um uso, vamos dizer, ou vamos dizer, um uso não tão ruim das emoções negativas. Agora, o que o Sri Aurobindo eu acho que está indicando e o mestre também, nessa questão, para quem quer, aquele que quer, que tem as condições mínimas na sua vida para isso, quem quer viver, né, guiado, que quer viver o yoga, que quer viver com a atitude yógica, então tem que rejeitar essas emoções, porque não são boas. Não são boas, não vão trazer nada bom. Vamos dizer, e sempre vai ter alguma opção melhor do que agir guiado por essas emoções. Sempre a gente pode encontrar alguma opção melhor, né? Que essa. Então, talvez, como o mesmo Sri Aurobindo fala, né? Tudo depende das circunstâncias e a gente não pode falar uma coisa sempre assim em todo lugar, em todo momento. Então, talvez exista alguma situação onde a gente tenha que exercer algum tipo de, não sei, algum tipo de ação que externamente possa parecer violenta ou possa parecer brava, não sei, ou possa parecer negativa, mas nesse caso, a pessoa não estaria guiada por uma emoção negativa, senão pelo ser psíquico, sabe? Pelo que seria correto nesse momento. De fato, tem expressões nos Vedas que falam que, bom, por exemplo, que até um Swami pode fazer uma ação que externamente pode parecer contrária ao yoga, à espiritualidade, ou mesmo, né, é considerado bom, a história do Arjuna, né, o Krishna fala, você tem que cumprir o seu dever, e no momento do Bhagavad Gita fala, o Shri Krishna fala, eu já decidi que os que estão do outro lado têm que morrer, então você tem que fazer a sua ação, que é matar eles. Então, externamente pode parecer ruim, como vai matar uma pessoa? É ruim, isso não é bom, tá bom? Mas é um conceito um pouco difícil de explicar, mas vamos dizer, no ordem universal, essa morte tem que acontecer e tinha que acontecer, e essa pessoa foi o instrumento para fazer aquilo, tá bom? Mas o que guiou a pessoa não foi o ego, se não foi o ser psíquico. Tá bom? É difícil de falar disso, porque a gente vê como matar, como fazer isso. Estou falando de uma forma extrema, mas só para mostrar que são duas abordagens diferentes. Uma coisa é atuar guiado pelas emoções negativas, pelo ego. Eu, pessoalmente, só vejo uma utilidade muito específica e muito básica em certos casos, mas no outro caso, que é colocar nossas ações sob a guia do ser psíquico, a gente pode ter ações que externamente possam parecer ruins e até contrárias ao yoga e à espiritualidade, mas ao mesmo tempo ser guiadas pelo ego e ser o que tem que acontecer de acordo com a ordem universal. Então, nesse caso,
por exemplo, pode parecer externamente que a pessoa está atuando com raiva, ou com ciúme, não sei, ou com apego, mas internamente não é assim. É só aparentemente externo. Então, além dessas situações bem específicas, como a gente falou de uma forma mais extrema, né, mais exagerada, eu não vejo muita coisa boa em ser guiado por essas 6 emoções negativas. Tá certo, obrigada. Obrigado. Bom, vamos continuar então. Marcelo, tem Sim. uma pergunta no chat aqui. Deixa eu abrir aqui, que alguém mandou. Luísa, vamos rapidinho, porque Luísa. era só uma pergunta, tá? Porque senão Tá. demora muito, mas vamos responder rapidinho. Tá. Professor, mas no caso dos mestres acusados de assédio, por exemplo, nesse caso, eles... Claro, é uma boa pergunta. Bom, é difícil eu falar dessas coisas porque são muito delicadas, né? Mas a gente vai falar agora no final dessa aula, que é uma das apostilas fala, bom, realmente, quando é? Porque quando é a guia da alma e quando não? Porque é fácil, né? As emoções estão guiando, vamos supor, a pessoa, né, que fez um assédio, né? Então, a pessoa... olha o que está acontecendo. É um exemplo mais, tá bom? Que a gente pode colocar. As emoções da pessoa, o nível emocional da pessoa está procurando o que se sente bem, que é, não sei, algum resultado do assédio, bom? Perfeito. Aí, o que faz o intelecto da pessoa? Vai inventar razões para justificar as suas emoções. E vai falar, uma das coisas que pode falar é o que o divino está me falando. É a guia da alma. Eu estou canalizando, eu estou fazendo isso porque eu estou canalizando a verdade universal. Bom, não é. Então, por que não é a guia da alma? É só uma razão para justificar o que as emoções querem fazer e convencer a outra pessoa disso. Por isso que a gente vai ver, e o mestre Ramesh coloca aqui os ensinamentos do Sri Aurobindo sobre isso, a gente vai ver o que é a guia da alma e o que não é, e vamos ver 4 perguntas que a gente pode fazer para realmente ver se é a guia da alma ou não. Para nós mesmos, tá bom? Então, vamos falar sobre isso. Vamos voltar às apostilas. Bom, então, temos as emoções e o intelecto, certo? Todo mundo vendo as apostilas? Áudio, vídeo, correto? Sim? Bom, então, as emoções, o nível emocional é rápido, quer dizer, aparece em relação com qualquer coisa, aparece rápido, instantaneamente, né? Mas as emoções, e sempre foi falado disso, né? Não tem muita clareza. A gente sente alguma coisa, mas não tem muita clareza. A gente não tem muita clareza sobre o que está sentindo, sobre por que está sentindo isso, então, mas mesmo a gente deixa se guiar por isso. Então, uma das características das emoções é que tem falta de clareza. Mas outra característica é que podem ser idealista ou egoísta, quer dizer, as emoções podem ser, a maioria das vezes, egoístas, no sentido de que quer alguma coisa para si mesmo, né, para conseguir o que gosta, e egoísta também porque nessa procura de conseguir alcançar o que gosta, só está pensando em si mesmo, não está pensando nem considerando as outras pessoas e nem nada, né? É como uma forma de usar as outras pessoas e o mundo para meu próprio benefício.
Por isso que é egoísta e, vamos dizer, e vai trazer sempre algum tipo de conflito. E pode ser também idealista, porque, bom, as emoções estão sempre por trás de qualquer grande ação na vida das pessoas, né? Por isso é só a ideia, né? O sonho, vamos dizer, um ideal pode ser um sonho, né? Um sonho de um mundo melhor, que pode ter aquele sonho que pode ter muito, né, as pessoas, os jovens, né? Aquele idealismo. Bom, isso também tem a ver com a emoção. E, bom, talvez não, a palavra irracional não seria melhor, porque sempre tem uma conotação negativa, irracional, mas eu gostaria de falar mais que as emoções são não racionais. O Sri Aurobindo fala de que aquilo que não é racional não necessariamente é irracional. Pode ser muitas vezes supra-racional, quer dizer, por cima da razão. Bom, e o intelecto, a característica que tem é que o intelecto é lento. A emoção vem instantaneamente, e depois vem o intelecto com seu análise, comparação, riscos, ganho, perda. O intelecto, o discernimento é lento, bastante lento. Por isso, as pessoas que estão muito apegadas ao intelecto na sua vida, vivem muito desde o intelecto, elas ficam meio que paralisadas para a ação, né? Porque precisam ter esse tempo para pensar primeiro, refletir, e às vezes essa reflexão, ou esse pensamento que é lento, né? Que vai avaliar os riscos, se vou ganhar, se vou perder, se vou sair ferido, se não, vira tão complexo que a pessoa acaba não fazendo nada, fica paralisada. Isso, obviamente, não é bom, porque a pessoa sente de fazer alguma coisa, mas acaba não fazendo. Então, é lento o intelecto, mas traz alguma clareza temporária, né? A análise, reflexão, a comparação vão trazer algum tipo de clareza, mas é temporária, né? Por quê? Porque o intelecto, como é uma forma de olhar para as coisas, sempre pode olhar de uma forma diferente. Você olha de uma forma, tira uma conclusão, mas sempre vai ter dúvida. Peraí, pode ser, não. Pode ser, se acontecer isso, pode ser diferente. Aí tira outra conclusão. Aí depois olha de maneira diferente e tira outra conclusão. Então, a clareza que traz é temporária. Também pode ser idealista ou egoísta, né? O intelecto, no sentido de inventar razões, né? Para um para o outro. E, bom, obviamente tem a ver com o racional. Bom, aqui vem duas questões que vão permitir a gente aprofundar mesmo na questão. A primeira bom, pegando o que a gente falou, devemos matar nossos sentimentos? E a segunda, existe algo mais confiável do que a razão para nos guiar? Vamos com a primeira. Devemos matar nossos sentimentos? Obviamente não. Obviamente não. Por quê? Bom, nas diversas literaturas do mundo, já ficou muito claro, né, que uma vida sem emoções seria uma vida sem cor, né? Sem cor. Então, mas não só por isso, não devemos matar nossos sentimentos. Vamos dizer, também, por que, vamos pensar em por que essa pergunta poderia aparecer na mente de alguém, né? Porque, para esclarecer um pouco por que a gente coloca essa pergunta. Porque a gente vem falando do quê? Do que as emoções têm um poder muito grande, que acabam usufrutuando a capacidade do intelecto para inventar razões para fazer o que elas querem, que é
e na procura do que se sente bem, do que gostam. Bom, então, alguém poderia pensar, bom, então, se essa é a situação, então, se eu elimino, se eu elimino as emoções, então o intelecto poderia trabalhar tranquilamente sem ser usado pelas emoções, né? E tudo seria mais fácil, porque o intelecto vai avaliar, vai decidir numa base da razão. Por isso as duas perguntas são importantes. Primeiro, se devemos matar os sentimentos, porque eles explotam o intelecto, e se não é preciso eliminar os sentimentos para deixar o intelecto funcionar livremente, se não é preciso fazer isso, então temos alguma guia maior, melhor do que essas duas? Temos, e vamos ver qual é. Então, na realidade, não devemos, nem é necessário eliminar as emoções. Por quê? Principalmente porque todas as grandes atividades do ser humano, grandes e valiosas, todas, né, estão impulsadas, são guiadas pelas emoções. Estão por trás de todas as grandes atividades da humanidade. Bom, além disso, a gente poderia pensar que não devemos, não é preciso eliminar nada que seja uma manifestação da ordem divina. A gente não cria as emoções. Emoções, pensamentos, energia são a manifestação da ordem universal no ser humano, ou nas formas de existência. Então, se é uma manifestação da ordem universal, que é a harmonia, e uma forma de existência, que é o ser humano, por exemplo, então também deve ser harmonia. Não tem nada ruim com a essência das emoções e do intelecto. O assunto é como eles funcionam. Por isso, o Sri Aurobindo e a mãe falam de educar, refinar, purificar, transformar. Para quê? Para que funcione de forma harmoniosa e não de forma, desarmoniosa, né? Essa paixão, quer dizer, essa emoção por trás de todas as grandes atividades do ser humano e grandes atividades e valiosas, essa tem a ver com essa paixão, né, que tem aquele que faz aquela grande coisa, né? E olha só quão importante é, porque a pessoa que tem essa paixão pelo que está fazendo, essas emoções que estão por trás dessa grande ação que está fazendo, não, vamos dizer, superam todas as dúvidas que a pessoa tem, todos os medos que a pessoa tem, todas as dificuldades. A pessoa pode enfrentar 1, 2, 3, 1.000, 1 milhão de dificuldades e a Índia continua em frente. Da onde vem, pessoal? Gente, pensemos, da onde vem essa força? Essa força incrível para a pessoa, mesmo tendo milhões de dificuldades, de desafios e de obstáculos, ainda continua em frente e supera eles. Não estamos falando de uma coisa abstrata, acontece com a gente. É só observar todas as coisas importantes que a gente fez na nossa vida, por trás estão as emoções. Essa paixão, energia, assim, paixão por fazer isso. E vou colocar aqui também essa paixão que a gente tem ao fazer esse curso, né? Não é outra que essa. Então, a gente não precisa matar as emoções. As emoções precisam ser educadas, purificadas, transformadas, refinadas, mas não eliminadas. Então, quer dizer, nenhuma abordagem que queira reprimir, eliminar, brigar com as emoções vai trazer harmonia. Não pode trazer nunca harmonia, entendeu? Não importa o sistema, nem qual grande mestre falou disso. Não pode. Por quê? Porque eu falo, porque os mestres do Yoga falam? Não. Porque vai contra a natureza das coisas. Então, os sentimentos estão por trás de cada ação grande e valiosa que fazemos. Então,
não precisamos brigar, reprimir, nem ignorar, nem brigar com elas, nem lutar com elas. Precisamos educar. O que significa educar? Vamos ver agora. Vamos para a segunda pergunta. Existe algo mais confiável do que a razão para nos guiar? Existe. Claro que sim. E isso, bom, tem a gente pode voltar para os exemplos. O exemplo do fundador do Ashram, né, que, bom, vamos dizer, o exemplo do fundador do Ashram, da luta pela liberação e tal, a gente encontra que existe algum lugar ou alguma voz mais profunda do que a voz do intelecto ou das emoções que nos informa, nos fala do que é correto a cada momento, do que é correto fazer. E essa voz vamos dizer, já podemos dizer, é a voz da alma, especificamente a voz do ser psíquico. E é uma voz muito assertiva, que é diferente vamos dizer, da voz que de alguma forma, te leva a fazer alguma coisa por medo ao castigo, por exemplo, entendeu? O ser humano pode fazer uma coisa porque, sei, guiado pelas emoções, como a gente falou, etc, etc, e pode fazer porque, não sei, porque as pessoas, o mundo considera que está correto, então, para não ser criticado, a gente faz isso. A gente pode fazer uma coisa, escolher agir de uma forma determinada por medo ao castigo, tá bom? Mas tudo isso está no nível da mente. Quando a gente fala de fazer o correto, não é um correto em termos do que as outras pessoas podem pensar de mim, ou o correto no sentido do que não vai receber um castigo. É o correto no sentido da ordem universal. E isso é tão maravilhoso, por quê? Porque é correto em muitos planos, tá bom? É correto para mim, correto quer dizer que vai trazer harmonia para mim, para a situação, para as outras pessoas envolvidas, para a natureza, para o mundo. Então, o único lugar da onde essa guia de fazer o correto pode vir é do ser psíquico, da alma. Por quê? Porque nenhuma outra, vamos dizer, nenhum outro lugar que não seja o divino mesmo pode me informar do que é o correto em todos esses planos. Não tem pessoa, não tem ninguém que possa me dizer essa ação correta, porque a mente humana não tem a capacidade de olhar todos os aspectos possíveis, todas as dimensões possíveis de um momento ou de uma situação específica. Então, o único que pode me informar, me guiar do que é correto em todos os planos, nesse momento, é o divino. E a expressão do divino no ser humano é o ser psíquico, a alma. Por isso é que, na pergunta, existe algo mais confiável do que a razão para nos guiar? A resposta é sim, existe. E qual é esse algo? Bom, é a alma, o eu mais profundo, a voz interior, o ser psíquico. O ser psíquico é o aspecto dinâmico da alma. E uma característica muito importante, que já a gente pode colocar para seguir e já ir indo para o final da aula, é que quando a gente não segue a voz da alma, quer dizer, não faz a ação correta, que é a ação guiada pelo ser psíquico, sempre vai ter, em algum lugar,
em algum lugar do nosso interior, algum tipo de incomodidade. Como que é? Incomodidade, incômodo, como que falam? Incômodo? Bom, Incômodo. algum tipo de incômodo, algum tipo de conflito, de falta de calma, de falta de ausência de paz. Sempre vai ter alguma coisa ali dentro que não está 100% calma, entendeu? Por quê? Porque, vamos dizer, mesmo que a gente queira ignorar ou ser indiferente, sempre vai estar lá. E no final da aula a gente vai ver um exemplo. Porque quer dizer, a gente pode tentar ignorar, esquece por um tempo, mas quando lembra, volta o incômodo. E por que volta? Quer dizer, recorrente. Volta e volta e volta. Isso não deixa a pessoa ter paz mental duradoura, que é poderia ser uma das condições necessárias para, vamos dizer, para viver em mais plenitude, né, nessa vida. Então, aqui podemos incorporar, né, já no quem sou eu, corpo, falamos da mente, com sentimentos e pensamentos, e já temos incorporado a alma, né, que é a expressão do divino no ser humano, e se expressa na gente, a gente percebe como o ser psíquico. A voz interior é a voz do ser psíquico, o aspecto dinâmico da alma, que participa quer dizer, esse aspecto dinâmico da alma é a que participa na vida diária, né? Porque, imagina, é o que nos guia, lembra a apostila das 2 aulas anteriores? O que mais tem a vida? O trabalho, a escolha, né? E a atitude para altos e baixos, né? Então, se a gente, vamos dizer, levar a guia do ser psíquico para todas essas áreas, está levando a guia do ser psíquico para toda a vida, porque o que mais é a vida? Então, esse aspecto dinâmico da alma, que é o ser psíquico, participa da vida diária no ser humano. Bom, aqui temos essa imagem que está na apostila em inglês. Obviamente não íamos fazer mais uma imagem, mas é fácil de entender, né? Tá a alma, o ser psíquico, e tem aqui os 3 aspectos, os 3 instrumentos, né? Podemos dizer, as emoções, o intelecto e o corpo, né? Mas esses 3 podem ser guiados pelo ser psíquico. E tem uma frase aqui da mãe, né? O ser psíquico, o guia interior, que diz: o ser psíquico é o representante do divino no ser humano. Quer dizer, a expressão do divino, do absoluto, do fundamento da existência no ser humano é chamado no yoga integral o ser psíquico. E é essa voz interior que nos guia. Obviamente não é tão fácil de diferenciar essa voz interior da voz do ego, mas, bom, leva tempo, mas a gente vai ter algumas referências para identificar. Bom, como é essa voz interior? Como é a voz do ser psíquico? Bom, é uma voz ao contrário vamos dizer, da voz das emoções, principalmente, e do intelecto, que é muito ruidosa, tem um volume muito alto, né? Gera um barulho interior muito grande. A voz a voz interior, a voz do ser psíquico é uma voz tímida, né? Que está lá no fundo, talvez um pouco fraca, né? Não assertiva, que fica contente se a gente, ou nem se toca, se a gente ignora ela a vida inteira, sempre está ali, né? É só quando o indivíduo deixa de escutar tanto a voz dos pensamentos e as emoções, etc., e leva a sua atenção, né, para a voz interior, a voz do ser psíquico, que essa voz começa a vir mais para frente e a ter um volume maior.
Até é dito que pode ser um volume tão grande, né, tão alto na mente que pode apagar qualquer outra coisa que apareça. Mesmo sendo a voz tímida, fraca e não assertiva, é uma voz muito clara. E não é uma clareza temporária como a do intelecto, é uma clareza permanente. E ainda é rápida, quer dizer, instantaneamente nos diz o que é o correto a fazer. Não precisamos nem pensar. Isso não é para que a gente saia acaba a aula e saímos correndo para a rua fazer isso, tá bom? Mas, aos poucos, entrar em contato com a voz interior, né? E ter tudo isso em consideração. É uma voz muito clara e muito rápida. Instantaneamente a gente pode ver. E, bom, aqui vem um aspecto muito importante para o yoga, porque o assunto nosso é o yoga. Quando a gente não só escuta, segue a guia da voz interior e tem a coragem de agir em consequência, de agir sob a guia da voz interior, o resultado é alegria e paz mental duradoura. Quer dizer, harmonia na nossa mente, na nossa vida. Mas, ao contrário, quando a gente não, mesmo pode ser duas opções, ou nem escutar, nem deixar se guiar pela voz interior, ou escutar, mas agir de outra forma, quer dizer, não ter a coragem de agir de outra forma, o resultado é culpa e mal-estar recorrente, né? A pessoa vai se sentir incômoda, sempre, vai ter algum lugar onde não tem paz. Pode ter tranquilidade na superfície, mas não tem paz. Aqui tem outra imagem, né, que mesmo estando em inglês é muito fácil de entender, no sentido de um exemplo, né, para entender melhor, como se fosse vamos dizer, as funções, né, do governo num país, né? Isso pensando nas democracias parlamentares, né, que tem, por exemplo, a alma e o ser psíquico é o presidente, né? Por exemplo, como o presidente da Índia, né? Mas o presidente na Índia não está nas funções cotidianas do dia a dia. Isso, quem está no dia a dia das coisas é o primeiro-ministro, né? Então, o primeiro-ministro é o ego, né? Que está no dia a dia ali. E tem os seus ministros, né? São o corpo, as emoções e o intelecto. Mas dentro dos ministros tem diferentes níveis, né? Tem como o chefe de ministros, né? Que tem um nível superior. Bom, o chefe de ministros aqui são as emoções, o nível emocional. E depois os ministros têm o intelecto e o corpo. Quer dizer que de alguma forma seguem os ditados, né? Das emoções. O chefe ali é as emoções. Bom, aqui vem a questão. É o coração ou a alma? Quer dizer, são as emoções ou é a alma que está ali no comando? A pergunta é como que eu posso saber, né? Como que eu posso saber no momento se é um ou outro, ou é outro? Bom, como os dois são não racionais, é difícil estabelecer a diferença assim rapidamente e leva um tempo até, porque a gente tem que ir conhecendo, né, e diferenciando. Não é que vai acontecer da noite para o dia, né? Mas como os dois são não racionais, então tem essa confusão, essa dificuldade de diferenciar um do outro. E os dois, vamos dizer, de alguma forma, guiam, antecipando um certo bem-estar ou uma certa alegria. Por quê? Porque quando a gente age guiado pelas emoções, as emoções estão indo na procura de alcançar alguma coisa que vai dar certo bem-estar, certa alegria, que é transitória, né? E tem a ver com o indivíduo, mas é uma certa alegria ao fim.
No caso da alma, não. É uma alegria espiritual, a gente poderia dizer, né? E mais permanente. Então, mas os dois se parecem inicialmente um pouco. Mas, bom, a gente pode estabelecer a diferença porque a gente já tem experiência, né, de ter feito as coisas corretas no sentido da guia da alma e ter sentido, né, aquela alegria, ou aquela que é, assim, aquela alegria espiritual que é uma forma diferente de chamar a esse estado de união ou de unidade. Por quê? Porque quando vamos dizer, o nível emocional, que é essa transformação que acontece, quando o nível emocional fala a mesma voz que a voz da alma, e, portanto, o inteleto, vamos dizer, apresenta razões que vão no mesmo sentido, né, para justificar essa mesma guia. Então, os três elementos estão em harmonia, estão numa união. E essa união é chamada de yoga. É a união de corpo, mente e espírito. Né? Então, uma forma simples de entender a união corpo, mente e espírito, da qual fala o yoga, é essa que a gente está apresentando. É quando as emoções e o intelecto falam a mesma voz que a voz da alma. E por isso tem paz mental duradoura e alegria espiritual. Quando as vozes não estão em harmonia, então o que tem é conflito. Por mais que a pessoa pratique 8 horas por dia, quando sai para a rua, entendeu? Essas vozes entram em conflito. Então não tem paz, não tem união mente, corpo, espírito. E obviamente o corpo vai agir, né, na base da guia interior. Uma coisa muito importante aqui é que a questão da velocidade com que a gente vai agir. O que eu quero dizer? Se a gente demorar muito, a gente falou que a guia da alma é rápida. Quer dizer, uma situação, a gente instantaneamente, se a gente é consciente, a gente sente o que é correto. Né? Sente o que é correto fazer. Então, a voz da alma é clara, mesmo que seja tímida, um pouco lá atrás, é clara e é rápida. Mas se a gente não tiver a coragem ou não agir em consequência e demorar muito, aí vai começar o intelecto a analisar, a avaliar o assunto e vai começar a dominar, né, a situação e começar a trazer dúvidas, desculpas, razões de um lado, de outro, e isso vai obstaculizar o processo. Então, não é de um dia para outro que vai acontecer, mas a gente tem que saber que isso pode acontecer muito, e a gente chama de como um processo de se deslizar para baixo, não? Que está num estado de conexão com o que é correto fazer, aí deixa que o intelecto domine toda a situação, e aí se desliza para baixo no nível de consciência. E com certeza, ou vai ficar paralisado para agir, ou vai agir justificando alguma coisa das emoções. Então, de alguma forma, agir na base na guia da alma tem a ver com uma certa assertividade, uma certa, não vou dizer velocidade, mas não demorar tanto para que o intelecto obstaculize o processo. Então, na pergunta de que se é realmente o ser psíquico quem está guiando, a gente pode ter algumas pistas, né? Pista, posso falar? Nessa questão da unidade, né, da guia do ser psíquico, da unidade interior, a gente falou, quando a gente segue a guia interior e os três elementos falam a mesma voz, a voz da alma, então tem harmonia, tem união, tem yoga, união corpo, mente e espírito.
Na primeira página da Vida Divina, do Sri Aurobindo, ele fala que todos os problemas do ser humano, a maioria, na realidade, a maioria dos problemas do ser humano são problemas de harmonia. Quer dizer isso, problemas de harmonia, de que não estão em sintonia esses aspectos. Bom, como a gente pode saber se, mesmo que leve tempo, que seja, vamos dizer, um desafio, né, no sentido de que leva tempo, de que não é de um dia para o outro, como a gente pode saber se é realmente o ser psíquico? Quem está falando, né, como a pergunta da Luísa. Bom, temos quatro questões cruciais que são, tipo, para mim, assim como uma regra de ouro, que são baseados, o mestre Ramesh sintetizou, né, dos ensaios sobre o Gita do Sri Aurobindo. A primeira pergunta que a gente pode fazer essa escolha, que depois vai virar uma ação, está baseada em considerações egoístas? Quer dizer, ganho, perda pessoal, não sei, fama, etc. Qualquer coisa que eu possa ganhar ou tentar não perder. A segunda a escolha é baseada principalmente em considerações de ganho ou perda mundana, né? Se a primeira, quer dizer, se a escolha que eu vou fazer está baseada em considerações egoístas, então não é a voz do ser psíquico. Se a escolha que eu vou fazer está baseada em considerações de ganho ou perda, então não é o ser psíquico. Se a escolha é baseada, a terceira, no amor, que é universal, incondicional e não espera nada em troca, então é a voz do ser psíquico. Se a escolha é baseada, se a escolha me deixará em paz mental duradoura, quer dizer, o resultado da minha ação me deixará em paz mental duradoura? Se a resposta é sim, então é a voz do ser psíquico. E a mais importante dessas quatro é a última. A escolha me deixará em paz mental duradoura? Se a resposta é sim, então a escolha é a escolha correta e é a voz do ser psíquico. É a questão mais importante. Agora sim, para finalizar, olha só, alguns exercícios vivenciais, né, que vou deixar aqui para vocês refletirem, que são muito interessantes, olha só. Vamos compartilhar. Uma reflexão que a gente pode fazer. A primeira eu sou apenas o corpo e a mente ou existe algo por trás de seu funcionamento? Né? A gente pode refletir sobre isso, falamos um pouco no começo dessa aula e podemos explorar um pouco mais, né? E também, se eu percebo que existe algo por trás desse funcionamento, bom, o que é isso? O que é esse algo? A segunda, pense em uma escolha moralmente correta que você fez, né? Alguma coisa correta que a gente fez alguma vez. A pergunta você sabia que era a escolha certa antes de racionalizá-la? Está entendendo o ponto? A gente fez, espontaneamente escolheu uma ação correta, né? Então, agora, assim, retrospectiva, você sabia, antes de pensar no que ia fazer, antes de avaliar intelectualmente, você sabia, bem lá no fundo, que era o correto? Claro que sim, você sabia. Então, e como você sabia? Por que você sabia? Quem fez você saber? O que estava falando lá? Quem trouxe aquela certeza? Bom, claramente é o ser psíquico, mas é um bom exercício para fazer com uma situação específica de cada um, né, na nossa vida. Depois, mais um, bem interessante. Você tem um segredo obscuro, quer dizer, uma ação incorreta que tenha feito alguma vez, que ninguém sabe, tá? Ninguém sabe. Ninguém sabe nada e ninguém jamais vai saber. É só você. Só com você. Então, se ninguém sabe e ninguém vai saber, então não precisa não tem nenhum medo de castigo, nem nada, nem crítica, nada. Ninguém sabe, ninguém vai saber. Agora, cada vez que você lembra disso, isso vem na sua mente,
por que ainda continua se sentindo estranho com isso, se sentindo incômodo? Entendeu? Se não, ninguém vai criticar, porque ninguém sabe. Não vai receber nenhum castigo. Por que ainda tem essa incomodidade? Bom, claramente, porque foi uma escolha que vai contra vamos dizer, a harmonia das coisas, entendeu? E essa escolha tira a paz mental duradoura, entendeu? Então, são bons aspectos para... Bom, aqui tem uma frase do Sri Aurobindo, né, que vocês depois podem ler, já estamos no final da aula, podem ler mais detalhadamente, que é do poema Savitri, muito lindas. E, bom, aqui é uma leitura sugerida que sempre tem, o livro do mestre Ramesh, que está disponível na Amazon, Compreendendo a Espiritualidade e Vivendo a 24/7. Também leituras sugeridas, A Vida Divina, que está em português, mas é um texto um pouco difícil, para começar, talvez não seja o melhor para começar. E Savitri, esse poema do Sri Aurobindo. Também o Sabedoria Espiritual em Pequenas Doses, que a gente está traduzindo, compartilhando com vocês aos poucos. Tem aqui leitura sugerida. E, bom, podem enviar perguntas e comentários no e-mail. Gratidão aos mestres e obrigado. Bom, tinha uma pergunta aqui que alguém escreveu, acho que foi a Cíntia. Entendo que as emoções distorcem a nossa percepção da realidade e, em geral, tem como referência do que é agradável ou desagradável em experiências passadas e não no presente. Isso, exatamente, claro. Ao estar apegado ao que foi agradável ou desagradável no passado, também distorce a nossa percepção do presente. Bom, fica aberto agora nesses minutos finais para se alguém quer fazer alguma pergunta, um comentário. Quer compartilhar alguma coisa? Lucas, pode falar. Maestro, estava trazendo aqui, fazendo algumas reflexões com relação a duas palavras que eu também não sei claramente a diferença, mas eu acredito que uma delas possa estar relacionada ao ser psíquico, que é a palavra intuição. E outra palavra é também instinto, né? Que força é essa? É possível explanar algum tipo de diferença sobre o instinto, a intuição e a relação deles com o ser psíquico? Sim, inicialmente, porque é um tema bastante amplo e no Yoga Integral isso também é falado bastante. Mas, inicialmente, a gente poderia considerar, talvez, o instinto como mais em relação à natureza animal do ser humano, Como essa parte, esse funcionamento que tem a ver com a evolução das espécies que a gente falava, ir na procura do que se sente bem, do que é agradável, como a Cíntia falou, e rejeitar o que é desagradável. E a intuição, não. A intuição, mas, bom, o instinto nem sempre é mais individual, A gente não considera os outros, nem sempre vai trazer harmonia, e a gente pode até fazer coisas ruins para os outros na procura do que a gente quer conseguir. A intuição, pelo menos no sentido que a gente está trazendo, a gente poderia colocar, em termos simples, como eu vou colocar dessa forma, tá? A gente pode falar mais, mas para não estender muito, como uma das formas nas quais a alma se expressa no nosso interior. Tamara, pode falar. Marcelo, vou ser breve, porque eu sei que está bem no finalzinho já. Primeiro, minha gratidão a todos vocês. E o que eu queria colocar também, Marcelo, é que para mim, pelo menos, um dos indicadores de que eu estou escolhendo pela voz interior e não pelo ego ou por qualquer outra, pelos instintos, são as sensações corporais, O meu corpo, ele me informa muito.
né? Então, geralmente as sensações estão muito mais na região do peito, do estômago, da barriga. Como a gente percebe o corpo, eu acho que é um indicador muito forte das nossas escolhas, se a gente está no caminho ou não, né? Porque é o peito que aperta, é o estômago que dói, a barriga que fica um desconforto. Então, o corpo ele acaba nos informando muito também, né? Sim, claro que sim, o corpo nos informa muito, sim, é verdade, mas não estou falando sobre você, nem nada, em termos gerais, né, que, obviamente, quando, vamos dizer, a sensação no corpo é vamos dizer, um aspecto muito evidente, né, do que está acontecendo no nosso interior, né, mas a menos que a pessoa tenha uma percepção muito refinada e uma clareza muito grande daquela pergunta, né, que não estou falando que você não tem, tá? Estou falando em geral, assim, um desafio para todos nós, para todo ser humano. A menos que a pessoa tenha uma clareza muito grande, né, dessa diferença, sabe aquela apostila, são as emoções ou é a alma, né? Bom, isso os mestres falaram que leva muito tempo de diferenciar e ter uma clareza, assim, 100% clara sobre um ou outro. Então, pode mesmo se sentir bem no corpo e ser a guia da alma, né? Mas também pode se sentir bem no corpo e ser a guia das emoções guiadas pelo ego, né? Então, por isso aqui, não, assim, em termos gerais, mesmo que para cada um seja diferente, vamos dizer, ser guiado ou determinar se é a guia da alma ou não pela sensação corporal seria muito difícil e até talvez confuso para a maioria das pessoas, né? Então, talvez no seu caso seja muito claro e tenha essa percepção clara de diferenciar uma e outra através do corpo, mas se a gente generalizar para todo mundo, talvez seria muito difícil e provavelmente levaria para mais confusão do que clareza, né? Então, por isso que essas 4 perguntas que estão ali colocadas podem ajudar muito em termos gerais e talvez alguma pessoa possa sentir mais através do corpo, outra mais através não sei, em algum estado determinado na sua mente, outra pessoa possa sentir não sei, que vem algum tipo de pensamentos determinados, pode ser diferente para cada um, mas, bom, só isso queria colocar. Tá ótimo, obrigada, Marcelo. Obrigado a você por compartilhar. Claro. Bom, então, não tem mais perguntas, então vamos encerrar essa aula de hoje aqui e a semana de aulas. Bom, e a gente se vê semana que vem. Tenha um bom fim de semana e até mais. Tchau, tchau.